Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, aleluia. Falei boa noite para alguns, né? Agora eu quero falar só para os vencedores. Boa noite. Porque os vencedores é assim, né? Você fala boa noite, ele já até pula da cadeira, né? Já é diferenciado. Glória a Deus. Vamos para mais uma palavra, né? Que Deus preparou para a gente. Quantos querem receber nessa noite mais de Deus? Porque eu falar assim, se fosse para terminar agora o culto, já estava bom demais para mim falar assim, porque eu já recebi tanto aqui hoje já, porque a presença de Deus muda as nossas vidas, né? A presença de Deus transforma esse coração duro, um coração de pedra, transforma ele em um coração de carne, muda a nossa história. Você crê nisso? Não é assim que acontece? E hoje eu achei interessante que o pastor, desde o início da oração dele, ele orou muito em cima de gratidão, né? E nós vamos falar hoje muito sobre gratidão, porque é algo que a gente precisa aprender a ser grato. Grato principalmente por Deus, grato principalmente porque Ele tem feito na nossa vida, grato pela nossa família, grato pelo nosso trabalho, grato pelo ar que nós respiramos, né? E a gente tem que aprender muito mesmo nessa questão. Deixa eu só colocar meu relógio aqui para me avisar aqui o horário. Então, é motivo da gente celebrar mesmo essa noite, da gente louvar o nome do nosso Deus nessa noite, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio, né? Quantos têm recebido muito de Deus aí? E às vezes a gente recebe pouco ainda, porque nós somos ingratos, porque nós não agradecemos a Deus. Nossa, Alex, estou com saudade de você. Nós não somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Às vezes Deus tem tanta coisa, tanta bênção preparada para nós, e a ingratidão bate na porta, e a bênção vai embora. Mas essa noite a gente vai aprender alguns pontos sobre isso. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5:16. Glória a Deus. Olha só o que diz: alegre-se sempre, e até o 18, tá, Alex? Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Então a palavra de Deus fala o quê? Para você se alegrar em todo tempo, para você celebrar o Senhor em todo tempo, em qualquer dificuldade. Agora, sabe o que é o nosso problema? É porque quando aponta a dificuldade, quando aponta o problema, a gente começa a murmurar, a gente começa a esquecer do que a palavra diz para nós. Então, alegre-se. Nossa, que bonitinho. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu pergunto para você, qual que é as circunstâncias que você está passando hoje? Qual que é o problema que você está passando hoje? Não que você vai conviver, que você vai aceitar essa dificuldade, aceitar essa luta, mas eu dou graças a Deus porque eu ainda estou aqui. Mas eu dou graças a Deus porque Ele está me dando mais uma oportunidade de levantar no outro dia e tentar novamente. Mas isso que é o problema, que às vezes acontece, nos trava, né? As lutas às vezes tentam nos travar. Eu não sei o que você faz, no que trabalho que você realiza, mas às vezes as coisas começam a complicar lá, e aí você começa já a murmurar, já começa já a abandonar, né, as bênçãos de Deus. Mas eu disse para mim e para você nessa noite: continua, persevera, não importa a circunstância. Está dando certo, eu vou continuar. Está dando errado, eu vou continuar. Está dando certo, eu vou louvar. Está dando errado, eu vou continuar louvando o meu Senhor. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero perguntar para vocês aqui, quantos que amam a Deus? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia! Então continua firme com Ele, que Ele vai te dar vitória na hora certa. Aleluia! Olha só, gratidão é atitude que mantém a minha vida voando a uma constante altitude, independentemente da tempestade que eu estou. Anotou aí? Gratidão é a atitude que mantém a minha vida voando a uma constante altitude, independentemente da tempestade que eu estou passando. Qual que é a tempestade que você está passando?
continua sendo grato, aleluia, continue sendo grato, que Deus vai honrar você, não para não. Agora surgiu um probleminha, agora uma pessoa levantou contra mim, alguém falou de mim, surgiu algo sobre a minha vida, sobre o meu nome, agora eu vou parar, agora eu vou desistir? Não, persevera, meu irmão. A gente tem que ser mais adulto, sabia? Tem que amadurecer, porque tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, é Deus testando você. Às vezes você já leu ali na palavra de Deus, quando a Bíblia fala dos frutos, né, do Espírito, né, e fala sobre o fruto do que? Da carne. Aí Deus fala para você assim: tenha mansidão no fruto do Espírito, tenha domínio próprio, aleluia. Aí você fala assim: não, eu vou colocar isso aqui em prática, né, que vai dar certo. E quando surge a oportunidade de você passar por essa provinha, começa a murmurar, começa a ser ingrato, não é verdade? Às vezes, pensa bem, meu irmão e minha irmã, as oportunidades que estão acontecendo na sua vida, é para tirar a sua paz. Às vezes essa situação que está passando na sua vida, é para tirar a sua paz. Deus está te dando chance de você crescer, de você melhorar. Aconteceu um negócio comigo esses dias agora, foi bem assim interessante, sabe? Aliás, foi até com a minha esposa, não era nem eu que estava. E uma pessoa encostou no nosso carro, né? E aí estragou o carro. E eu fui atrás, sabe, da pessoa, porque minha esposa, ela é mulher, né? Não resolve essas coisas, né? Tem que ser com a gente, né? E eu desse tamanhozão, né? Fui lá. Não achei graça nenhuma. Da próxima vez eu vou te chamar, viu, Samuel? Mas quase que eu chamei mesmo, porque... E aí eu fui lá, né, para conversar com a pessoa sobre o acontecimento. Aí cheguei lá, foi rapidinho, eu investiguei tudo, descobri onde a pessoa trabalhava, onde ele morava, fui lá rapidão. Depois eu arrependi, porque eu fui lá no lugar. E aí tá, né, fui lá e aí acabou, não resolveu, né, a gente deu uma discutidinha ali. Eu sou muito brabo, né, eu tive que ir embora. E aí tá, né. Eu falei: Deus, amém, glória a Deus, né? Minha esposa está bem, o carro também está bem, graças a Deus, principalmente o carro. Aí na hora mesmo eu até passei mensagem para o pastor Nilton. E aí tá tudo resolvido. Falei: Deus, amém, glória a Deus, vamos parar por aqui, né? Porque é coisas testando a gente. Quantas pessoas ficam bravas no trânsito? Quantas pessoas ficam bravas porque perde alguma coisa, um bem material, mas é um bem material, você consegue depois, tá? Aí passou, né, esses dias aí tudo, aí ontem eu estava na academia, aí a pessoa chegou do meu lado, né, esse primeiro ele entrou, depois ele voltou, e aí é tão interessante que a gente, eu não sei se você é assim, mas quando acontece alguma coisa assim, sempre eu falo assim: Deus, eu acho que é a oportunidade de eu falar de Deus para essa pessoa. Já aconteceu coisa pior assim até comigo de Deus fazer isso. Aí ele chegou lá, e aí eu estava na esteira, e ele foi correr do meu lado, na esteira do meu lado. Aí eu peguei, olhei para ele, e falei: boa tarde, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Aí me viu que era eu, né, e tal. Aí quando passou um pouquinho, ele pegou e falou assim: cara, eu queria conversar com você, porque aquela situação que aconteceu comigo, com você, não ficou legal. Eu fiquei chateado demais com aquilo lá. Aí eu falei: eu também fiquei. Aí ele pegou, só que eu não estava nem pensando em carro mais, assim, nessa situação que passou, não. Achei, assim, ruim a situação, né, de às vezes ter que discutir com a pessoa. Aí ele falou assim: não, porque eu vi você aqui na academia já algumas vezes, e um dia eu estava passando na calçada, não estava nem malhando, e você ia saindo, você falou assim: vamos malhar. Aí ele falou: lembrei disso, né, aí você me deu uma atenção ali que eu nem te conhecia, então eu achei você um cara diferente. E aí eu achei tão ruim isso, porque podia acontecer com outra pessoa, menos com você. Aí eu queria pedir perdão para você por causa disso tudo. Se eu tivesse condição, eu pagaria seu carro, mas eu não tenho, mas eu quero te pedir perdão. Aí eu, nossa, na hora, né, já recebi ali o perdão, já perdoei ele, e também pedi até perdão para ele também, porque eu fui no trabalho dele, e ele falou que não tem problema. Aí cessou ali o negócio, né. Então isso que eu quero falar para você. E se eu tivesse ficado aí esses dias tudo magoado, triste, né, zangado, eu tinha perdido a bênção, porque para mim a bênção maior foi tipo ele conversar comigo, eu receber o perdão dele, receber o meu perdão, e eu ainda chamar ele para vir na igreja, né? E ele disse que vai vir depois. Então é isso, meu irmão. Deus tem grandes coisas preparadas para nós, grandes bênçãos preparadas para a gente, e a gente perdendo tempo com tanta coisa pequena,
com tanto detalhezinho que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa realidade. Aleluia! Espero que você possa fazer a diferença, e eu creio que você está fazendo. Amém? Então, ser grato não é natural. Sabia que ser grato não é natural? Ser grato é um negócio diferente, é espiritual. Você acha que, tipo assim, uma pessoa que não conhece o Senhor, ela é grata? Às vezes até pode ser, porque os pais ali ensinou alguma coisa. Mas se você não conhecer o verdadeiro amor de Deus, se você não conhecer quem você é, você não é grato não. Então olha só, cuidado, hein, que às vezes você não está sendo grato, conhece a palavra de Deus e está pecando aí contra Deus. O negócio é brincadeira não. Vamos ler lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas. Então, quando você lá do passadão, antigão, né, do pecadão, você era ingratão, mas agora você é cristão, e você é grato por tudo que Deus tem feito, amém? Posso ouvir um amém? É isso. Então não é natural, é espiritual. Aleluia. Então se eu vivo uma vida assim, se eu sou um cara ingrato, se eu sou um cara assim, nada tá bom, tá errado, tem que ir para a palavra, tem que falar, Deus me ajuda nessa área aí, porque eu estou falhando aqui, Senhor. Eu quero ser mais grato, quero ser grato pela minha família, eu quero ser grato por tudo que o Senhor tem me dado. Eu falo isso, você perde a bênção, porque é as palavras que saem da sua boca, da nossa boca. Quem vai ser grato de hoje em diante? Às vezes essa natureza aí de ingratidão é da cultura, né? Tem pessoas que choveu, reclama. Tá calor, tá reclamando. Tá frio, tá reclamando. Eu não gosto de reclamar assim não, gente, mas o tempo que eu mais gosto é do tempo do frio, que eu acho que eu sou até filho de gaúcho, sabe? Porque nunca vi tanto gostar de frio que nem eu. Mas tudo é bom, aleluia, glória a Deus. O poder de agradecer é que mantém o meu coração sempre grato. Comece a agradecer. Comece de hoje em diante a agradecer. Senhor, obrigado Deus, né? Obrigado que eu tenho um lugar para me congregar, né? O pastor estava falando ali, eu comecei a falar, Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. Obrigado Deus que o Senhor está me dando essa oportunidade que eu não mereço, mas o Senhor está dando essa oportunidade. Obrigado Deus pela minha casa, obrigado Senhor pela minha família, aleluia. Comece a agradecer para você ver, você vai se tornar uma pessoa grata, pessoa cheia da unção de Deus. Olha só, dar é como o seu coração bombear. Quando você para de dar, o seu coração espiritual para de bombear. Tá vendo? Se você parar de doar, de dar, seu coração trava, você para de respirar, você morre, porque no momento em que você para de ser grato, começa a morrer, não é verdade, desse jeito? Quando você para de ser grato, o cara começa só a murmurar para ver o que acontece, porque a Bíblia fala, se de tanto murmurar, atrai demônios exterminadores. Então, é isso tudo espiritual. Se eu estou murmurando, pode preparar que vai começar coisas ruins. O clima não fica bom, a atmosfera não fica bom, em casa não fica legal, principalmente em casa. Começa a reclamar de tudo. O feijão não está bom, o arroz não está bom, a picanha não tá, até da picanha o povo reclama. Você está doido? Começa para ver, não fica legal, começa a morrer. No momento que você para de amar, começa a morrer, porque você não está sendo grato. Amar é ser grato. Quem ama aí? Se você ama alguém, se você ama seu irmão, você é grato. Então olha para o seu irmão e para sua irmã e fala assim, irmão, eu te amo, com respeito. Irmão, eu te amo. Para com esse negócio, gente. Tem gente que não tem nem coragem de falar que te ama. Fala, eu te amo, cara. Os bonitinhos que estão com as esposas é fácil de falar, né? Vamos começar a falar isso, né? E viver isso, né? Não é somente falar, mas viver esse amor verdadeiro de Deus. É vida, é gratidão. Amém?
seu coração espiritual não está bombeando, nada chega até ele e nada sai dele. Então começa a mudar esse jeito, meu irmão, minha irmã, amém? Já sai daqui louvando a Deus, já sai aqui agradecendo a Deus, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Você pode levantar suas mãos, e dizer assim: Senhor, a partir de hoje, eu serei grato, eu vou colocar em prática. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então olha só, o poder de agradecer é que mantém o meu coração sempre grato, amém? Entendeu? A gratidão me ajuda a aprender a dançar na chuva em vez de correr da tempestade. Olha só, pegou essa? A gratidão me ajuda a aprender a dançar na chuva em vez de correr da tempestade. Às vezes está com, né, assim, que nem vem, acontece tanta coisa na sua vida, as dificuldades, as lutas do dia a dia, mas você está animado, né? Você olha para ela e fala: não, eu vou enfrentar essa situação, eu vou para cima, eu vou melhorar, eu confio no meu Deus, nada vai me parar. Você não viu Davi, né? Levantou Golias ali, aquele cara enorme, e Davi pequenininho, vai, cuidado com os pequenininhos, viu? É que tem Deus que fala, tem gente que falando assim: nossa, tão pequenininho, cuidado com os pequenos, hein? E Davi olhou ali e falou assim: eu não vou temer você não, porque o meu Deus, Ele está na frente, o meu Deus luta por mim. Você acha que uma pedra ia derrubar um gigante daquele? Não, foi o poder de Deus. Mas ele olhou, ele enfrentou a tempestade. Quantos estão fugindo da tempestade? Quantos estão fugindo das lutas? Foi que nem eu, né? Aconteceu um negócio lá, eu fui atrás. Falei: moço, pode ser o gigante que for, vou resolver esse negócio, porque quem está comigo é meu Deus, quem está comigo é meu Senhor. Quem está com você, meu irmão? Quem está com você, meu irmão? Então não foge da tempestade, encara ela. Aleluia. Qual é a tempestade que você está passando, que você está enfrentando? De hoje em diante você vai resolver essa situação, porque maior que está em você do que está no... Não é a ansiedade, não é o medo que vai te parar, não. Aleluia. Glória a Deus. Tantas coisas que já se levantou nas nossas vidas, meu Deus, mas o Senhor é poderoso. Quero só abrir lá em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos, e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Aleluia. Eu voltei ali, gente, porque eu pulei esse texto, por isso que eu voltei, que é da parte 3 ali, que estava ali atrás, porque eu quero fazer certinho. Então olha lá, já que estamos recebendo um reino inabalável, cara, de onde você é? Você pertence a quem? Eu sempre falo assim, que nós somos representantes do céu aqui, aleluia. Você é representante do reino aqui na terra. Então já era. Eu vou para o alvo, eu corro para o alvo, que é o meu Cristo Senhor, meu Senhor Jesus, amém? Então a gratidão me ajuda a aprender a dançar na chuva, em vez de correr da tempestade. Isso é muito interessante. Isso fala de lutas, fala de dificuldade no dia a dia, né? Quem não passa dificuldade aqui, levanta a mão. Cadê as crianças? Todo mundo passa dificuldade, todo mundo passa luta, mas como você vai enfrentar essa luta? É no seu braço? É no seu jeito? Eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, de idade, eu enfrentei uma tempestade, né, lá para o Mato Grosso, para lá de cavalo, né, eu era pequeno mesmo, gente, que eu estava no Mato Grosso ainda, eu já andava a cavalo. Eu já desde da minha época, eu nunca fui Nutella, porque hoje tem uma geração de Nutella que eu vou te falar, viu? Mesmo eu indo na fazenda ali, andando de tênis no cavalo, mas eu fui. E aí eu enfrentei uma tempestade, passamos de cerca, e raio caindo ali, e árvore caindo, aquela luta, mas nós passamos por ela. Às vezes você está passando por uma grande aí, né? Eu não preciso que você fale, mas alguém está passando por alguma tempestade aqui?
Tá, não tá? Alguma coisinha tá. Se não passou, infelizmente vai passar. Porque nesse mundo a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Só para você ver que a gente tem que manter nele, né? Aceso nele, alegre nele, feliz nele. Mesmo se você sabe que vai acontecer alguma coisa, ou vai acontecer alguma dificuldade, focado no Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver lá em Filipenses 4, 11 ao 13. Achei uma gracinha, gente, olha. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Mas esse cara para mim, depois de Jesus, ele é o máximo. Não, depois de Jesus, depois do meu pastor. Porque ele não está aqui, eu não conheço ele não chorou comigo, meu pastor já. Então primeiro é Jesus, depois meu pastor. Depois Paulo. Um cara de exemplo. Um cara que não desistia por nada. Passar dificuldade, ele passava, ele está falando. Luta, ele passava. Mas um cara que já passou tanta luta, no final ele falar nisso, ele falar isso, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É assim que nós temos que viver, meu irmão. Agora tem gente que, né, já nasceu no berço de ouro, nunca passou dificuldade. Quando passa uma dificuldade, arrebenta. Você arrebenta. Mas nós temos que olhar para o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus. Nós temos que olhar pelo exemplo de Paulo. Naufragou, foi chicoteado, preso. Cara, ele estava preso um dia ali, Paulo e Silas presos. O que eles começaram a fazer depois? Depois que levou uma surra. O quê? Eles começaram a adorar. Você adora no meio da dificuldade? Você adora no meio do problema? Sei não, hein? Mas a gente tem que aprender com essas pessoas. A gente tem que ter essa fé, né, que nem o pastor falou domingo, que move montanha, porque é assim que nós vamos sobreviver. Eu já passei em luta assim, uma dificuldade grande assim na vida, e uma coisa que Deus sempre falava comigo: continua me buscando, continua me adorando. Se você vai passando aí, você vai louvando aí, que enquanto você está me louvando, enquanto você está me agradecendo, eu estou organizando aqui para você, ó, eu estou arrumando aqui, pode ficar tranquilo, continua me louvando. Às vezes eu ia lá para casa assim no fundo do quintal, né? Ia para lá e descia chorando ali para aquele lugar mesmo. E Deus falava: me louva. Deus falava: seja grato. Continua. Continua. Às vezes você é uma pessoa que dentro da igreja que tem um ministério tão grande, né? Abandonou o ministério. Ou às vezes você está pensando em abandonar o ministério por causa de dificuldade, por causa de luta. Continue adorando a Deus. Continue buscando a Deus. No momento pior da minha vida que eu passei aqui nessa terra aqui, foi o momento que Deus mais falou para mim: não me abandona, não abandona a obra, continue buscando, continue aí buscando. Um momento lá, teve uma vez que Deus não, que os médicos me passaram o relatório da nossa filha. Foi um dia de célula, lá, e nós recebemos esse relatório, e aí o povo já falou assim: vai embora, larga tudo, né? Todo mundo falou assim: vai embora, larga a célula, deixa os trem aí, vai embora, vai resolver o negócio da sua filha. Eu falei: não, mas espera aí, nós temos um compromisso com Deus, nosso compromisso é com o Pai. Se o Pai não pode cuidar das minhas coisas, não pode cuidar do que é meu, quem vai cuidar? Eu não posso. E a gente continuou, a gente fez a célula, né? Fomos ali mesmo, e lógico que você, né, pensando mesmo nas coisas, mas colocando diante de Deus, né? Eu e a Neila, né, fazendo ali, a Isabela, a Gabriela, né? Tinha uns meninos que estavam aqui na igreja que já estavam com a gente, estava ali junto também. Ou não tem, amor? Acho que não tem nenhum, né, amor? Dos velhos. E a gente foi lá e fez essa reunião, né? E celebrou a Jesus.
E Deus foi abrindo as portas para a gente. Você ir para um lugar que você não conhecia ninguém, você ir para um lugar sem estrutura, você ir para um lugar que, sem dinheiro também, na época, mas Deus falava assim: cuida dos meus, que eles são preciosos para mim, e eu vou cuidar dos seus, desse jeito. E aí, até quando nós chegamos em Goiânia, a pessoa arrumou um apartamento para a gente, uma conhecida da nossa, né, e ela saiu do apartamento, para nós ficar no apartamento, deixou o apartamento para nós, foi dormir na casa de outra pessoa. Eu não sabia nem onde eu ia ficar, a gente lá, mas essa pessoa ficou sabendo e já entrou em contato com a gente, e Deus foi só abrindo as portas assim, ó. Mas qual que é o segredo? Pergunta para o seu irmão: qual que é o segredo? Pergunta para o outro: qual que é o segredo? Continuar sendo grato, continuar fazendo a vontade de Deus. Então, quando você começar a querer desistir por causa de coisinha pequena, olha para Deus, olha para o exemplo de Paulo, olha para o exemplo dele, e lembra de uma coisa: Deus está preparando as coisas para você. Se você parar agora, a bênção não vai chegar, meu irmão. Começa a ser grato mesmo de verdade. Ser grato não é simplesmente você falar que você é grato, não, é colocar em prática. Quando você faz alguma coisa, quando você está servindo a Deus, você está sendo grato. Quando você serve o Senhor na igreja, você está sendo grato. Quando você arruma uma cadeira, você está sendo grato. Quando você prega para alguém, você está sendo grato a Deus, porque Ele te deu a vida, porque Ele te deu essa salvação que você tem. Se não fosse Jesus, você não tinha salvação, porque Ele morreu numa cruz por mim e por você, ressuscitou por mim e por você. Grato, é isso. Quando você faz o bem para alguém, você é grato. Quando você fala para alguém uma palavra de Deus, você está sendo grato a Deus. E eu pergunto para você: você tem anunciado o Evangelho? Você tem levado a palavra de Deus para as pessoas? Você tem ali onde você está sendo a diferença? Se você está sendo a diferença ali, meu irmão, você está sendo grato. Aleluia. O Senhor trouxe você aqui para você mudar, meu irmão, mudar essa estrutura, mudar o seu jeito, mudar a sua mente. É pequenininha, né, essa palavra grato, né, mas coloca ela em prática para você ver a abundância de Deus na sua vida. Quando você coloca isso em prática, você vai começar a dançar sobre a tempestade, você vai dançar sobre a dificuldade, mesmo você passando luta, você vai continuar, porque você é mais que vencedor naquele que reina pelos séculos dos séculos. Se você é vencedor, continua. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que seguem para o alvo. E quem é o meu alvo? Quem é o seu alvo? Jesus Cristo. Aleluia. Ele tem uma coroa preparada para mim e para você. Glória a Deus. Em tempos difíceis, naturalmente nós nos fechamos, não é verdade? Mas o Senhor fala: não, se abre, seja alegre. Josué 1:9, ser forte e corajoso, não temas, eu chamei você, foi eu que escolhi você. Não é assim que a Bíblia fala? Ou ela fala assim: corre do problema, ser fraco? Não, ser forte. Aleluia. Dá um empurrão no seu irmão e fala: ser forte, meu irmão, e corajoso. Resolva isso logo. Vai para cima, meu irmão. Quem luta por você é o grande rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o alfa, é o ômega. Uou. Aleluia. Quando você está em uma tempestade, você corre para o interior, fecha a porta e fecha a janela. Você já viu aí, né? Tem gente que não posso falar não, deixa eu ver se o irmão está aqui para me falar. Tem gente que deu um relâmpago e já corre para debaixo da cama, pastor. Não, pastor, o senhor não é assim não, né, pastor? Ah, porque se fosse, pastor, já ia mudar o cenário. Não é verdade, Pablo? Você também não, né, Pablo? Pois é, tem gente que... Gente, para com esse negócio. Eu estou falando aqui, isso é natural, tá, gente? Eu estou falando do espiritual, estou falando da dificuldade. Começou o negócio, bateu o pé, ninguém já sai correndo. Quando eu fui lá conversar com o companheiro, sabe? Cheguei perto assim.
Falei, eu não vou correr. Mas aonde eu vou, eu sempre falo assim, Anjo Miguel, vamos embora comigo. Bora, Anjo Miguel. Tem gente que começa a caçoar comigo, eu falo assim, ó, cuidado com o Anjo Miguel. Vai. Miguelão desce aquela espada assim, já era, velho. Eu acho que o Anjo Miguel segurou ele. Aleluia. Então, meu irmão, não retroceda. Aleluia. Aprenda a viver em qualquer situação. Amém. Lógico que você vai declarar só as bênçãos na sua vida, tá? Para de ficar agora querer viver só na pobreza aí, né? Só doente. Não. O pastor falou domingo. Você não vai ficar falando que é minha doença, que é meu... Não sou não, eu sou curado. Eu sou curado. Porque lá, né, Isaías, aonde? 53, diz o quê? Pelas pisaduras deles nós fomos curados. Então eu não declaro enfermidade sobre a minha vida, eu declaro que eu sou curado. Você pode fechar seus olhos, levantar sua mão e dizer isso, que eu acho que tem pessoas nesse lugar que precisam de cura nessa noite. Que tem pessoas aqui nesse lugar que precisam ser curadas agora, em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga isso, eu sou. Pelos olhos da fé, meu irmão, eu sou curado. Porque Jesus, Ele derramou o sangue dEle, o sangue puro, sem pecado, por mim. Por isso eu não aceito enfermidade, eu não aceito ansiedade, eu não aceito medo, porque eu sou curado. Jesus é o meu Senhor, Ele é a minha cura, Ele me libertou. Aleluia. Ele é a sua cura, meu irmão. Isso aqui aconteceu comigo uma vez, num tempo de dificuldade também. Comigo e aquela menina ali, ó. Essa morena ali, ó, que cada dia está ficando mais bonita. Momento de mais dificuldade, falar assim, nas lutas nossas. O povo queria entupir nós de remédio. Eu não sou contra remédio não, eu vendo remédio, mas eu não tomo ele. Se precisar eu tomo, mas até hoje eu não precisei. Tá vendo? Todos me perdoaram, né, que toma remédio, né? Mas é isso. Lá, aqui o remédio. Falei, ainda veio com o remédio que eu conheço, Urbanil. Falei, sai. Lá no momento, no velório da minha filha. Eu falei, não, cara, não quero isso daí não. Dá licença. Não quero não. Que eu sei em quem eu confio. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei o meu Senhor. Não. Ele é o meu remédio. Olhou assim para ele e falei, não precisa levar para ela também não. Também vai tomar não. E Deus vai fazendo grandes coisas na nossa vida. Uma coisa que nós temos que ser é dependente dEle. Dependente dEle, não da circunstância, não da dificuldade, não daquilo que leva você pro... Não. Seja mais dependente de Deus. Dê uma dor de cabeça. É isso, né? O maior exemplo nosso aqui na igreja é o pastor, né? Tanta cólica, né? Tanta coisa, e ele firme. E o pastor também, ele é desse jeito também, né? Não é ação de graças hoje, pastor, mas eu posso falar, né? Eu tenho liberdade. Cara de fé. Eu vou contar um testemunho rapidinho, tá? Porque o Espírito Santo falou aqui, eu tenho que falar. Quando cheguei aqui na igreja, gente, eu tinha uma dívida muito grande, financeira. Deixa pra lá, vamos falar só isso. Eu cheguei e eu falei tudo pro pastor, sabe? Que ele é um cara assim que eu conheci muitos anos e eu já confiava nele. E aí ele virou meu pastor, sempre foi meu pastor, só não estava andando junto. E aí ele ficou sabendo dessa dívida, né? E toda vez que eu fazia discipulado, ele falava assim, você vai sair dessa dívida. É uma dívida para um cara que nem eu, tipo assim, que não é rico. Era difícil, era 35 mil reais. Quando eu entrei aqui no Ministério Resgate. E o pastor pegou e injetava fé em mim, sabe? Moço, pensa num cara de fé. Ele falava, você vai sair dela. Você vai sair dela e você vai ter para emprestar. E eu falava, moço, o pastor tem tanta fé, cara. Ele tem mais fé do que eu estou passando por esse negócio. Mas eu acreditei nas palavras que veio dele, que veio da Bíblia, que veio da palavra do Senhor. E eu coloquei em prática mesmo. E comecei a pisar mesmo sobre essas coisas. Enfrentando mesmo essa tempestade.
E Deus me deu uma vitória tão grande na vida financeira, tão grande, que na época zerou o negócio e sobrou dinheiro. Mas é crer, é ser grato. Mas você acha, toda essa dificuldade que eu passei, essa luta que eu passei tão grande financeira, nós nunca paramos de pregar o Evangelho, nem eu nem a Neila. Nós nunca fechamos a nossa casa para não ter uma célula num dia, porque eu estou passando dificuldade. Não, nós nunca paramos de discipular, de acompanhar pessoas. Discípulos, nós chegava lá chorando, e nós estávamos chorando mais do que eles, mas nós não falava nada, porque eles não tem nada a ver com isso. A gente tem que injetar fé, a gente tem que injetar Jesus Cristo neles. E os nossos discípulos só foi crescendo, e Deus fazendo a nossa vida. Grato é viver sem ter condição, e tá agradecendo a Deus, tá fazendo a obra, mesmo chorando, mesmo nos cantos chorando, mas você tá lá. Pois muitas coisas aconteceram assim com a gente, principalmente com a nossa filha, que Deus levou, mas nós estava lá de joelho, antes da cela começar, orando e falando: Deus, leva as pessoas, Deus, para te aceitar, leva as pessoas, Deus, porque o Senhor tem um plano na vida delas, do jeito que o Senhor tem para mim. E a gente estava lá. Aí às vezes acontece uma coisinha tão pequena e você quer abandonar. É isso que não pode passar pela nossa cabeça. Agora levantar alguém na igreja contra mim, agora eu não vou mais fazer no ministério. Obrigado, pastor. Para com esse negócio. Uma coisa também que você tem que pensar, cara, irmão, primeiro não é o seu ministério, não. Primeiro não é você vir tocar na igreja, primeiro não é você vir servir na igreja, não. Primeiro é Deus. Tem pessoas que querem parar de servir a obra de Deus porque alguém falou alguma coisa. Ah não, agora eu não vou mais, agora eu não vou fazer isso mais. Não, é Deus primeiro. Seja grato porque Ele te deu. Se a gente está aqui é porque Ele deu. Se você está aqui é porque Ele faz. E aí a gente passou essa luta aí, tipo, essa financeira aí, e Deus fez grandes coisas, e está fazendo até hoje, e às vezes não recebemos mais ainda, porque nós somos ainda ingratos, porque não é certo ainda, você, e Ele está preparando ali tudinho, tudo, aleluia. Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida nessa noite. Nós enfrentamos vários tipos de situações, né? Mas em todas elas nós somos mais que, aleluia, glória a Deus. Uma das situações que nós passamos é situações tóxicas, né? Conflitos. Quem nunca passou por conflitos? Quem nunca passou por dificuldade? Todo mundo passa, e às vezes direto. Mas em todas as coisas você é mais que vencedor. Abre lá em Romanos 8, 28 para mim, Alex, fazendo favor. Ih, meu relógio descarregou. Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles, dos que foram chamados. Quem te chamou? Quem me chamou foi Deus, não foi homem, nem filho do homem, mas foi Deus, aleluia. Então, meu querido, avante, para cima, aleluia. Também passamos situações trágicas, né? Morte, percas e sofrimento, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Josué 1:9, né? Ser forte e corajoso, aleluia. Tá difícil ser forte e corajoso? Tá com dificuldade de ser forte e corajoso? Tô nem aí, tipo assim, ó, que nem eu chorei, que eu choro em qualquer lugar. Pastor, eu choro mesmo, mas eu não paro de buscar a Deus. Tá sofrendo mesmo, mas nós não paramos de buscar Ele, não. Tem vezes que eu fico meio contrariado com alguma situação, mas aí eu vou lá no pezinho do papaizinho e peço. Uma das situações que eu fico contrariado
é de pessoas falar coisas que eu não sou, às vezes, entendeu? Ou levantar alguma coisa que eu não sou, falando uma coisa que eu não penso daquele jeito. Eu nem pensei, a pessoa está falando. Já viu isso, Brendo? Fala aí, Brendo. Brendo, só porque você foi na academia hoje, você está aí quietinho? Levanta, meu filho, se anima. Nem pensei naquele lá, o negócio está falando, não. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Deixa eu mudar aqui minha folha aqui. Estou terminando já, gente. Tem alguma coisa aí que motiva você a ser grato? Tem? Tem? Não, eu quero escutar. Tem? Eu acho que eu vou ter que limpar meu ouvido, quase não estou escutando. Então seja grato mesmo de verdade. Aleluia, comece a colocar assim, ó. Sabe o maridão aí, ó? Ou a esposa, né? Comece a ser grato pelo seu esposo, sua esposa, né? Mesmo que o dia que o bife não ficou tão do jeito que você gosta. Seja grato. Seja grato pela família que você tem. Às vezes o cara tá lá, maior rala lá, chega em casa, só porque sujou a sala, já começa a... Né? Tô brincando, tira lá o santo, né? Mas seja grato. É pequenininha coisa assim, ó, que muda a atmosfera da casa. Sério? Os filhos, né, ser grato com os pais. Os pais ser grato com os filhos, né? Então olha só, 3 coisas que me motivam a ser grato em qualquer situação. Abre lá para mim primeiro em Colossenses 3,15. Olha só, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aleluia. É um dos motivos de eu ser grato. Aleluia. Esse amor de Deus, esse envolver, esse momento aqui, que a gente não... É um momento melhor que tem, é um momento da presença de Deus, é um momento de comunhão com os irmãos, é um momento na igreja. Cara, já andei em tantos lugares assim, a gente às vezes vai em alguns lugares assim que você não quer estar lá, sabe? Mas o melhor lugar é junto com a igreja, o melhor lugar é na comunhão. Então seja grato por isso. É um motivo de você dar graças a Deus. Aleluia. Em qualquer situação. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo não é simplesmente falar o nome dele, mas é que nem eu falei, é você ter motivo de alegria, é você ter um motivo de paz. Aleluia. Paulo, Deus teve que cegar ele, né, para ele enxergar. Eu até estava conversando ali, que diz que aquele ditado que fala assim, caiu do cavalo, diz que foi de lá, sabia? Agora não sei se era cavalo, o que era, mas eu sei que ele caiu. Mas Deus mudou a vida daquele homem. Deus quer mudar a minha vida e mudar a sua vida, meu irmão. Não seja um homem ou uma mulher de Deus, cheio da presença dEle, que busca Ele, que é grato em qualquer situação. Porque tem pessoas que perdem assim, essa essência, que não agradece a Deus nem pela salvação que tem. Você agradeceu hoje pela salvação que você tem? Eu acho engraçado que um dia o Papa deu uma palavra na célula e foi um tapa na minha cara, sabe? Porque eu não tinha feito aquele negócio naquele dia. Aí agora eu comecei assim, tudo colocar em prática, sabe? Eu gosto de colocar em prática mesmo as coisas. Então comece a colocar em prática, né? Começa. Deus, obrigado Deus pela sua salvação. Obrigado Deus pela cura que o Senhor fez. Um dia também foi a Milly, amor, também. A outra foi com ela também no outro dia. Milly, olha, ainda bem que você está lá, mãe, porque senão toda vez que você falar, eu tenho que... Seja grata a Deus, amém? Mesmo quando você está com problema, mesmo quando você está com dificuldade, você está em Cristo, amém? Quantas pessoas que estão em Cristo aí?
Então fica a sua mão levantada e vamos repetir assim comigo. Mesmo quando estou em dificuldade, eu estou em Cristo. Mesmo com problemas acima da minha cabeça, eu estou em Cristo. Mesmo da dor, eu estou em Cristo. Mesmo desesperado, eu estou em Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Habla Romanos 8:18, Alex, para mim, fazendo favor. Considere que os nossos sofrimentos atuais, meu Deus, é bonito demais. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. É de você pensar e falar assim, cara, estou passando tanta coisa, mas a glória que está por vir, aonde eu estou indo, o que está preparado para mim, não se compara a isso, não se compara. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que lá, quando você estiver com Ele, toda lágrima será enxugada, toda dor, você não vai sentir mais dor. Aleluia. Então para desse negócio de ficar aí se remoendo, triste com os acontecimentos, triste com a política, triste com a dificuldade, triste com tudo. Olhe para o alvo. Aleluia. Diga assim: o meu alvo é Cristo. Ele tem uma coroa preparada para mim. Aleluia. Para de querer buscar no homem, para de querer buscar a coroa daqui que é corruptível. Aqui tudo passa, mas lá é eterno. Mas para chegar lá, aí é com você. Para chegar lá, é você com o Senhor, é a sua intimidade, é a sua vida, é você viver para Deus e morrer para o mundo. Não adianta, um pé no mundo e um dentro da igreja não vai ter salvação, não tem. É lá ou cá. Há dois caminhos, há dois senhores. A Bíblia diz que há dois senhores, você vai agradar um e vai desagradar o outro. Quem torce para dois times aí? Torce então, você, flamenguista torce para o Vascaíno, Vascaíno torce para o Vasco, ou para o Flamengo, corintiano torce para o Palmeiras, palmeirense torce para o Corinthians. Não existe. Você vai agradar um, vai desagradar o outro. Assim as coisas de Deus. Você serve o diabo ou você serve a Deus. Essa é a verdade. É sério. Então, meu amigo, esquece esse mundo, esquece essas coisas aí, que aqui vai ficar, e vai passar também, mas vai permanecer na eternidade. Duas eternidades também, né? A de lá e a de lá. Siga para o alvo. Aleluia. Chega, gente, não para com esses vícios, novela, porcaria de BBB, de não sei mais o que ler. Lá em casa eu tenho acho que mais ou menos 16 anos, eu não tenho nem televisão aberta mais. Eu coloquei uma lá que tem a opção de entrar, mas eu coloquei só para assistir jogo. Gente, eu gosto de um joguinho, hein? Mas quando dá também, né, amor? Não fico marcando, hoje eu vou assistir porque hoje tem um jogo. Não. Cara, chega desses trem. Às vezes fala assim, nossa, eu estou passando uma dificuldade tão grande, olha a depressão, olha o medo, olha a angústia, mas está lá assistindo um filme lá, que o exorcismo, né, o trem está subindo a parede, está assistindo novela que só fala mal, só fala fofoca. Que traz uma novela, gente, pelo amor de Deus? Tem uma colega minha, coitada dela, ela trabalha para uma pessoa, e aí ela cuida, né, cuidadora, e ela tem que sentar do lado da mulher para cuidar dela, e a mulher assistir novela, e tá lá. Aí ele começou, ela também já, Falei, vira as costas e vai começar a repreender em nome de Jesus. Aí ela começou a mudar. Eu falei assim, põe espírito em verdade aí, porque não, gente, pelo amor de Deus. As músicas de hoje, gente, pelo amor de Deus. Hoje passou um de hoje não, de sempre, né, que não é de Deus, né? Falar assim, passou um conhecido meu na farmácia hoje, aí ele falou de Deus assim para mim, chega, rodeou assim, né? Eu falei, oi! Falei assim para ele, né? Falei, esse é do reteté. Passou um pouquinho, Daniel,
volta ele, umas musiconas lá. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Deus não, tampa aqui, Senhor. Chegou lá com um trem lá que tinha nada a ver. Eu falei, não, na hora eu tive que segurar, porque quase que eu fui. Falei, irmão, mas você, irmão, para, eu quase que orei em língua aqui com você, irmão. Tem condição. Então, irmão, tipo assim, cara, é Deus. Quem quer ser salvo aí? Ah, eu achei que você já era salvo. Quem é salvo aí? Só com Ele. Só com o Senhor. Esse mundo aí não traz salvação não. Perdição total. Amém? Estou concluindo aqui já. Começa a regozijar, né? A celebrar a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que você é, né? Ah, eu sou membro lá da igreja, eu sou convertido. Alegre-se na presença de Deus. Amém? Romanos 8, 26, 27. Estou terminando, gente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero falar para você? Você é tão importante para Deus, tão importante, que Ele tem ciúme de você, sabia? Às vezes você está ali dando uma de fora ali, né? Saindo um pouquinho ali, vendo coisa errada. O Espírito Santo está triste com isso. Ele intercede por você, Ele ama você. Por isso que é motivo de você celebrar. Por isso que é motivo de você se alegrar, de você ser grato a Deus, porque tem alguém que torce por você, tem alguém, olha só, gemido inexprimível, significa que Ele sofre por causa de você, Ele sofre, Ele intercede por mim, por você, e às vezes a gente não é grato por causa disso, sabia? Ah não vou na igreja hoje não, porque está chovendo. Ah não vou na igreja hoje não, porque eu acho que vai chover. Ah não vou na igreja hoje não, porque eu estou cansado. Vou te contar meu dia hoje, você vai chorar, estou brincando. Mateus está de prova, que a culpa foi dele, estou brincando, Mateus. Mas hoje foi tão corrido que eu não tive tempo nem de almoçar hoje, pastor. Mas eu estou feliz, porque, né, crente tem que jejuar também de vez em quando, né? Você é acostumado a jejuar, você ficar meia hora, um período só sem comer, você não vai morrer. Grato a Deus por todos os momentos. Aí eu estava lá na farmácia, que eu cheguei lá assim para trabalhar, eu até passei mensagem para o patrão, falando, vou chegar uns minutinhos atrasado aí, que eu fui levar o carro lá e desci de bicicleta aí, falei, espera aí que eu estou chegando, mas eu cheguei numa canseira, pastor, falei, meu Deus, se eu não fosse crente eu não ia na igreja hoje, mas eu sou crente, ainda estou escalado para pregar, então eu vou ter que ir. Eu olhei e falei assim, rapaz, quando eu vou jogar bola, eu jogo 3 horas sem parar. O Ed está de prova, ó, porque ele não dá conta de jogar esse tanto, eu dou. Não foi não, Ed, lá no campo? 2 horas jogando futebol, já estou lá, ó, manda para mim que eu quero fazer mais um, manda lá, né? Agora para mim na igreja, que é 40 minutos só de palavra, ou 1 hora, falei, rapaz, sai daqui, rapaz, não, vamos embora, não, mas eu nem pensei de não vir não, gente, eu estou falando assim, porque tem pessoas que é ingrato, qualquer coisinha, aleluia, se você para de servir a Deus, se você para de vir buscar um culto, aí você está sendo ingrato, ingratidão total. Eu acho que aqui nunca mais ninguém vai faltar culto aqui, pastor, eu acho, depois dessa aqui, só se for, operou o pé, mas tem gente aí que operou o pé, veio operada para a igreja assim, desse jeito assim, mas veio, uma menina aí, uma baixinha, opa, vamos ficar de pé, mas eu quero falar para você,
Se você começar a ser essa pessoa desse jeito, cheia assim do Espírito Santo, Deus vai fazer tanta coisa na sua vida, meu irmão. Tanta coisa na sua vida que você vai falar assim: não, eu vou ter que começar a abençoar as pessoas. E principalmente cura, principalmente milagre. Aleluia. Eu não sei como que você está, se você é grato, se você é ingrato, não sei, não é mais, porque né, a gente desde o início está falando a mesma coisa, né? Mas peça para Deus nessa noite. Às vezes já passou tanta coisa na sua mente, no seu coração, de você tentar desistir, né, de você ficar contrariado com qualquer coisinha, e querer parar de servir a Deus, querer de frequentar, querer parar de cultuar. Eu pergunto para você, você que parou, você que pensou em parar, mudou alguma coisa? Fez foi piorar, não fez não? Então olha para o Senhor nessa noite. Eu gostaria muito mesmo dessa noite de você se colocar mesmo assim como um verdadeiro cristão, pedir perdão para Deus por falta de gratidão, porque às vezes você tem vivido uma vida mesmo de ingratidão a Deus. Se você está em pé, meu irmão, foi porque Deus colocou você em pé. Seja grato a Ele, mesmo se a tempestade vier, mesmo se a dificuldade vier. Eu estou nele, eu vivo para Ele. Ele é o meu autor, Ele é o meu Pai, Ele que zela de mim. A palavra de Deus diz, meu irmão, que se você, para você não andar nem ansioso mais, nem com o que você come, nem com o que você veste, nem com a roupa, não andeis ansiosos, porque o Pai zela de você. Porque Ele diz na palavra dEle que Ele alimenta os passarinhos, Ele cuida ali das plantas, da erva do campo. Imagina você que é um filho querido dEle. Feche seus olhos e se coloque diante do Senhor nessa noite. Que essa unção de Deus possa vir sobre você, que o amor de Deus possa vir sobre você nessa noite, que o Senhor venha restaurar a sua vida nessa noite. Se você tem motivo de agradecer a Deus nessa noite, fica com as suas mãos levantadas. Começa em nome de Jesus a entronizar o nome dEle, a dizer a Ele o quanto você o ama. Começa a pedir perdão para Ele também. Começa a falar: Deus, me perdoa, Senhor, porque eu parei, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu olhei as circunstâncias. Me perdoa, Senhor, porque eu olhei, Senhor, o irmão que falhou comigo, Senhor. Isso é ingratidão, meu irmão. Olha para Ele nessa noite, confia nele. Aleluia.